Bom dia, boa tarde, bom dia amigos do YouTube, eu sou o Procadu e essa semana mais um conteúdo musical para você amante de música, para você que quer saber mais. Olha só, todo mês eu vou trazer aqui um vlog sobre um Music Hero. Eu me comprometi a isso no meu Instagram, tá? Inclusive estamos fazendo sorteios lá, itens sobre os heróis da música, segue lá. Nesse mês de setembro de 2019, nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó. Yes! Ludwig van Beethoven é o nosso herói de setembro de 2019. Mas como o YouTube é um espaço atemporal, se você está vendo no futuro esse vídeo, fique ligado porque você vai conhecer sobre esse cara. E segue o Procadu no Instagram, porque todos os meses nós vamos estar sorteando itens dos nossos heróis. Cada mês um herói, cada mês um conteúdo para você saber mais, para você se informar e ficar ligado aí no universo musical que é atemporal, assim como o YouTube. Vamos falar um pouco sobre Beethoven. Você sabe o significado desse nome Beethoven? Beethoven é um nome, na verdade, de origem holandesa. Sim, holandesa, apesar do Beethoven ser alemão. O nome dele tem origem holandesa e significa o dos jardins de beterraba. Aquele que tem jardins de beterraba, ou seja, o plantador de beterraba. Enfim, eu não sei o nome que dá para a pessoa que planta, o agricultor de beterraba. Vamos lá. Então provavelmente esse nome esteja associado a alguma função de alguns familiares dele, próximos ou distantes, eu não levantei isso, mas esse nome Beethoven significa o dos jardins de beterraba. Olha que legal, talvez por isso meu nome seja Carlos Eduardo Rosário Pimenta. Será que alguém lá atrás, na minha família, lá em Portugal, plantava pimentas? É possível, você sabe a origem do seu nome? Pesquisa, é muito legal saber isso, eu fiz isso no Instagram, perguntei pro pessoal, as pessoas participaram, foi muito legal. Vamos estar interagindo lá também. Mas vamos seguir aqui com o Beethoven. Algumas curiosidades sobre eles. Você conhece a Quinta Sinfonia? Escuta um trechinho aí. Que legal, essa é uma das minhas sinfonias preferidas. Você sabe como Beethoven compôs, como ele escreveu essa sinfonia? Certo dia ele estava trancado no seu quarto. Beethoven, que era um cara muito reservado, nós vamos falar um pouco sobre a personalidade dele aqui nesse vídeo. Ele estava ali, estava sem ideia, queria compor uma nova música, enfim, quando de repente alguém bateu na porta do seu quarto. Era o que ele precisava. Ele ouviu esses sons, 3 sons curtos e um som longo, e aí veio a ideia. Já sei. Pam, 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 pam. E Beethoven começou a compor a Quinta Sinfonia, uma das minhas preferidas. Olha como o Beethoven era um cara criativo, pessoal. Que bacana. Outra curiosidade é que Beethoven, assim como muitos músicos, ele também era muito engajado politicamente. E ele era um grande fã assim, de Napoleão Bonaparte. Tanto é que ele fez uma obra chamada Bonaparte em homenagem a Napoleão. Porém, ao longo dos anos, ele se frustrou com Napoleão, ele passou a não se identificar mais tanto com as ideias políticas de Bonaparte, e ele trocou o nome da música. Sim, ele trocou o nome da música, ele era o dono, ele pode fazer o que ele quer. Ele trocou o nome da música, ele falou, não, essa música não vai chamar mais Napoleão, aliás, não vai chamar mais Bonaparte, porém vai se chamar agora, sabe como que ela vai se chamar? Heróica! Sim, ouça um trecho da Heróica. Heróica, de Ludwig van Beethoven. Então se você procurar a música Bonaparte e a música Heróica, você vai perceber que se trata da mesma música. Porque ele mudou de nome, ele pode, ele é nosso herói, ele é o Beethoven, então ele quis mudar de nome. E mudou. E ficou legal, eu gostei também, pra mim tanto faz Bonaparte como Heróico. O importante é que a música é realmente fantástica. Vamos conhecer agora um pouco da biografia desse cara, do nosso herói, de Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven nasceu em 1770, na Alemanha. Nessa época estava acontecendo o período clássico da música, período que teve compositores tão bons, período que marcou tanto a história da música, que até hoje nós separamos a música entre popular e
clássica. Embora, assim, quando a gente fala música clássica, às vezes a gente está falando de música barroca e não sabe por quê. Porque existiram vários períodos na música erudita: barroco, o clássico, o romantismo. Eu vou falar mais sobre isso aqui no canal, mas as pessoas leigas, as pessoas que não estudam, as pessoas que não têm conhecimento musical, e ninguém é obrigado a ter, é claro, essas pessoas, elas tratam a música erudita geral, universal, como música clássica. Mas existe um porquê. Existe um porquê dessa música ser chamada música clássica. Pelos grandes músicos que fizeram parte desse período, as pessoas acabam se confundindo, mas não confunda você que acompanha o Procadu. Existe o período clássico, existe o período barroco, existe o período romântico. Nós vamos falar mais sobre isso aqui, como eu disse. Aos 5 anos, Ludwig van Beethoven começa a estudar piano com o seu avô. Sim, o seu avô era músico, então provavelmente a música já estava no DNA da família. Ludwig era tão pequenininho que ele não alcançava as teclas do piano. Então como ele fazia? Ele tocava em pé, literalmente em pé. E aos 7 anos ele realizou o seu primeiro concerto, né? Provavelmente aí ele já alcançava nas teclas, já estava tocando sentado, mas ele realizou o seu primeiro concerto, sua primeira apresentação pública. Aos 11 ele compôs as suas primeiras peças musicais. Então até então ele interpretava músicas já conhecidas. Aos 11 anos ele começou a escrever suas próprias músicas. Prodígio esse menino, hein? Aos 16 ele foi estudar em Viena. Então ele era um cara que ele nunca estava satisfeito com a sua obra, buscando sempre mais conhecimento. Ele era um cara que, quando era pequenininho, ele tinha muita dificuldade com notas na escola, inclusive ele não ia muito bem nas outras matérias, ele vivia nervoso, descabelado, enfim, ele era um cara bem diferente. As pessoas até achavam ele um tanto quanto esquisito, porém em matérias de música não tinha para ninguém. E aos 16 anos ele estuda ir para Viena, a capital da música na época. E lá ele estudou com o grande músico Haydn. Sim, Haydn, grande mentor de Ludwig van Beethoven. Eu imagino que nessa época a música dele fez assim, ó, deu uma crescida, deu um upgrade total. Se você quer dar um upgrade, estude, principalmente com um bom professor. Com 30 anos ele começou a ficar surdo. Aí imagine você, uma pessoa que vive de música, que depende do ouvido para tocar, para ouvir, para executar as notas, começa a ficar surdo. Beethoven, que já tinha uma personalidade que não era fácil, ele começou a ter depressão por conta disso, né? Uma doença que a gente sabe que é uma doença muito complicada, que muita gente passa, muita gente sofre, e com ele não foi diferente. Apesar dele ser um gênio, apesar dele ser um herói da música, ele também sofreu por muitas mazelas que nós também passamos nas nossas vidas. E aos 50 ele não ouvia mais nada. Com 50 anos, Beethoven já não ouvia mais nada, estava completamente surdo. Inclusive a 9ª Sinfonia, essa que vocês estão ouvindo, foi a última composição de Beethoven, e na sua estreia em 1824, Beethoven já estava completamente surdo. Então, apesar da depressão, apesar da surdez, Beethoven teve um período muito criativo, tá? Dos 30 aos 50 anos, quando ele começou a ficar surdo até ele ficar completamente surdo. Ludwig van Beethoven morreu em 1827 com 56 anos de idade, mas deixou um legado, deixou uma obra que é reverenciada até os dias de hoje. Quando a gente procura no Google as grandes personalidades da humanidade, com certeza você vai ver a imagem de Beethoven. É um dos poucos compositores eruditos, independente do período, que a sua imagem, a sua gravura, a sua feição, essa mesma aqui, ó, que vocês estão vendo, ela é lembrada. Assim como a imagem de Einstein, assim como a pintura de Mona Lisa, enfim, a figura do Beethoven é lembrada. Embora a Mona Lisa ninguém sabe se existiu ou não. Mas é isso aí. Você gostou desse conteúdo? Você quer ver mais vlogs como esse? Espero que te auxilie aí nos seus estudos, na sua prova de música, no seu trabalho, enfim. Estamos aqui para ajudar, porque nós acreditamos que a vida só é boa com muita sabedoria, paz, saúde e empatia. Tchau!